Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Mena, eu sou delegado de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é lesão corporal grave e gravíssima e seu aspecto jurídico. Então é um tema interessante para você que está cursando faculdade, para você que está prestando concurso, para você que vai fazer uma prova da OAB. Vamos analisar algumas circunstâncias interessantes, fica aqui comigo. Beleza, começa lá no 129, parágrafo 1º. O parágrafo 1º é o grave, o parágrafo 2º é o gravíssimo. No parágrafo 1º, inciso 1, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, para que alguém seja responsabilizado pela lesão corporal grave por incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, obrigatoriamente, essa vítima tem que se submeter a um exame de corpo de delito complementar passados os 30 dias. Então, veja bem, cuidado com o examinador. O examinador, ele é maligno, ele está em casa pensando como vai derrubar você na sua prova. Então, veja bem, vamos imaginar uma situação hipotética. Fratura de fêmur. Ninguém, nem o Neymar hoje, o Cristiano Ronaldo, se quebrar o fêmur, vai andar em 30 dias. Não vai. Mas direito penal não se presume. Guarda isso na sua cabeça. Então, mesmo que seja uma fratura, que seja uma lesão, que todo mundo saiba, até o leigo, que aquela pessoa não vai se recuperar em 30 dias, não pode atribuir a lesão grave enquanto não passar os 30 dias e fazer um novo exame para que o perito diga que aquela vítima continua incapacitada para as ocupações habituais. Então, fica aí a dica. Pode ser doloso, por exemplo, o sujeito agride a vítima na perna para quebrar a perna e quebrar o fêmur, sabendo que ele vai ficar impossibilitado por um longo período, como pode ser um dolo de lesão corporal e o resultado acabar sendo mais grave, como uma fratura de fêmur, por exemplo, que aquela pessoa não vai andar, não vai voltar às suas ocupações habituais em menos de 30 dias. Beleza, vamos adiante. Se resulta perigo de vida, no inciso 2. Bom, no caso do perigo de vida, só é admissível se a conduta for pré-terdolosa. E o que é uma conduta pré-terdolosa? É dolo de lesão e culpa no resultado mais grave. Por quê? Porque se o dolo do sujeito, do agente, for de causar um perigo na vida da vítima, na verdade, ele estaria com dolo de matar e não de ferir. Então, se for lesão grave que gera perigo de vida, esse perigo de vida tem que ser uma conduta pré-terdolosa. Vamos parar por aí não. A doutrina exige, né? O que é o perigo de vida? A doutrina exige que seja uma lesão que tenha uma incidência de uma intervenção cirúrgica onde haja de verdade um risco de morrer. Sofreu a lesão que inflamou meu dedo do pé, tive que fazer uma cirurgia para desencravar. Não, essa cirurgia não causa perigo para ninguém. Então, cuidado com o maligno, tá? Então, uma situação, o sujeito sofreu um traumatismo craniano, o sujeito sofreu uma lesão no tórax, rompeu um órgão, um baço, um fígado, né? Teve alguma ruptura interna e aí realmente ele vai fazer uma cirurgia e ele tem a possibilidade de morrer. Então, o perigo de vida é quando há de verdade o risco de morrer. O cara deu um tiro, passou raspando e correu perigo de vida. Não, se deu um tiro, passou raspando, é homicídio tentado, pelo menos em tese, né? Aquela tentativa branca ou incruenta. Vamos lá. Debilidade permanente de membro de sentido ou de função no inciso 3. O que é, primeiro a gente saber o que é debilidade. A debilidade é o enfraquecimento, é a redução da capacidade funcional daquele membro, daquele sentido ou daquela função. Então,
O sujeito pode sofrer uma lesão no braço, o braço está lá, funciona mal, por exemplo, o cara levanta o braço, mas chega aqui, ele já não tem força para levantar, ele precisa de uma ajuda, por exemplo, para coçar a cabeça. Mas o braço funciona, mal, mas funciona. Então ele sofreu uma debilidade do membro superior, que são os braços. Ou então o sujeito sofreu uma agressão na boca e quebrou alguns dentes. Então ele mastiga, a função mastigatória, mas ele não mastiga bem, porque faltam alguns dentes. Então perder alguns dentes é debilidade da função mastigatória. Vamos adiante. Falei ainda há pouco dos membros, né? O braço ficou enfraquecido. Membros superiores, os braços inferiores às pernas. Então, membros são os braços e as pernas. Os sentidos nós temos 5, né? A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. E a função? Dentre as mais importantes, né, a gente destaca a digestiva, mastigatória, respiratória, circulatória, reprodutora, secretora, locomotora, dentre outras. Vamos adiante. A debilidade permanente de membro, sentido ou função, essa conduta tanto pode ser dolosa como culposa. Então, tanto faz ele ter agido com dolo de causar uma lesão que cause uma debilidade, como eu vou dar um soco na sua boca, vou arrancar os seus dentes da frente. Então ele tinha consciência, ele tinha o dolo de agir para arrancar os dentes e causar uma debilidade. Como pode ser também, ele agrediu a vítima e a vítima sofreu uma lesão que gerou uma debilidade permanente. Beleza? Então, e aí eu boto aqui, né? Os órgãos duplos, cuidado com o examinador maligno, né? Perdeu um rim. Mas ele tem 2. Então ele não teve perda do órgão. Ele teve debilidade, porque ele continua com 1. Perdeu um pulmão. Ele não perdeu a função respiratória, porque ele ficou com um pulmão, ele respira menos. Perdeu um olho, que aí a gente já vai falar dos sentidos. Ele enxerga, mas enxerga mal. Então, por exemplo, do lado de cá, ó, não enxerga, mas ele enxerga. Então, órgãos duplos é debilidade. Ele ficou surdo de um ouvido. Ele escuta, ele vai ter que falar assim, ó, fala aqui para mim que eu não escuto direito, mas ele vai escutar. Então, fica atento, órgãos e sentidos duplos. Beleza, a aceleração do parto. Uma parte da doutrina critica esse termo, né? Porque eles dizem que isso não é acelerar o parto, é antecipar o parto. Eles defendem que acelerar o parto é acelerar aquilo que já está começado. É você andar mais rápido naquilo que já está acontecendo. Mas o fato é que a lei fala aceleração e é assim que a gente vai tratar. Se você for fazer uma prova discursiva, se você for fazer uma prova oral, você vai enriquecer o teu conhecimento, trazendo ao seu examinador que a doutrina entende que o termo aceleração não é adequado, uma vez que se o parto ainda não começou, você não pode acelerar aquilo que não havia. Beleza, então antecipação do parto é o termo mais adequado, você vai utilizar isso na sua prova. Beleza. Olha o que acontece. A lesão corporal grave com aceleração do parto só pode ser na modalidade pré-terdolosa, ou seja, dolo de lesão corporal e culpa na antecipação do parto. Por quê? Imagina uma situação que a mulher está grávida com a barriga imensa, o cara agride a mulher na região do abdômen para ela acelerar o parto. O que ele quer fazer? Quem agride uma mulher grávida na região do abdômen? O dolo é de acelerar parto ou é de aborto? Então, cuidado com isso. Essa aceleração do parto pode acontecer, por exemplo, o sujeito entra em luta corporal com uma mulher grávida, não agride ela na região do abdômen, mas em razão do esforço que ela faz, do estresse que ela faz, naquele contexto que ela se envolve,
ela acaba tendo parto antecipado. Então, aqui tem que ser pré-termo doloso. Por quê? Se ele tem o dolo de acelerar o parto, ele tem dolo de aborto e não de antecipação do parto. Beleza. Agora nós vamos para gravíssima. Estávamos na grave. Vamos para gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho. A incapacidade permanente para o trabalho tem que ser para qualquer trabalho. Tem que transformar a vítima numa pessoa inválida. Então, por exemplo, o sujeito é pianista. Ele sofreu uma lesão, perdeu um pouco a agilidade no dedo. Ele não ficou inválido. Ele precisa ter agilidade no dedo para tocar piano. Mas para uma outra atividade, ele não precisa ter o dedo tão ligeiro e tão arisco. Então, a incapacidade permanente para o trabalho tem que ser aquela incapacidade para qualquer tipo de trabalho. Beleza. Como ele usa o termo permanente, o examinador maligno pode colocar na sua prova que, passado um período após tratamento, após fisioterapia, após um período razoável ou após um determinado período, a vítima se restabeleceu. Então vamos imaginar uma situação que o sujeito seja réu de lesão corporal gravíssima e antes do término do processo, a vítima já esteja recuperada. O que a defesa vai fazer? Vai pedir ao juiz que desclassifique aquele crime. Não vai lograr êxito, não vai se dar bem. Por quê? Porque permanente não é sinônimo de para sempre. Permanente é sinônimo de duradouro. Então a vítima vai passar por um tratamento, um esforço, recuperação de fisioterapia e pode chegar um momento que ela restabeleça, né, a sua condição de trabalho. Beleza. Esse resultado pode ser a título de dolo, como pode ser a título de culpa. A doutrina aceita um e outro. Beleza. Parágrafo 2º, inciso 2, se resulta em enfermidade incurável. Beleza. Uma enfermidade incurável que nós temos notícia é a epilepsia pós-traumática. Vamos tentar esclarecer um pouquinho você. A doença a epilepsia, normalmente, ela é congênita. A pessoa nasce com a epilepsia. Mas existe uma modalidade de epilepsia que é chamada de pós-traumática, onde a pessoa sofre uma agressão, especialmente na cabeça. Então sofre um impacto na cabeça, sofre um chute na cabeça, sofre um soco na cabeça, sofre uma paulada na cabeça, ou seja, um impacto na cabeça. E passado algum tempo, aquela vítima começa a ter ataque epilético. Vai procurar o médico e o médico, através de exames, vai identificar que aquela doença, a epilepsia, que o paciente está apresentando, ela não é congênita, ele não nasceu com ela. Ela foi consequência do impacto que sofreu na cabeça e por isso desenvolveu a epilepsia. Então, e é uma doença incurável, ela é controlada, mas ela é incurável. Questão controvertida, né, é o HIV, é a AIDS. Né? Alguns autores defendem que é lesão corporal gravíssima por enfermidade incurável, outros defendem que quem transmite o vírus do HIV quer matar a outra pessoa. Vamos ver o que diz a jurisprudência e é isso que você vai marcar na sua prova. O STF e o STJ defendem, né, se manifestaram, se posicionaram no sentido de que a transmissão dolosa do HIV é lesão corporal gravíssima por transmitir doença incurável. Então, esse resultado pode ser também a título de dolo, pode ser a título de culpa. Vamos adiante. Inciso 3. Perda ou inutilização de membro, de sentido ou de função.
Inutilização significa ter os membros, por exemplo, mas eles não servem para nada. Então, por exemplo, o sujeito sofreu uma agressão, sofreu uma lesão no braço, ele está pendurado aqui, mas ficou um peso morto. Não funciona para nada, ele não consegue movimentar, ficou ali aquele troço pendurado. Então, ele teve a inutilização daquele membro superior. Se essa inutilização é na perna, é membro inferior. Beleza. Sentido ou função. Então, ele tem um sentido, tem a função, mas não funciona, ele tem a inutilização. Tal como eu vou ter que estar com o braço pendurado, sem movimento. Beleza. Uma coisa importante que pode cair na prova e o examinador é maligno, é possível que ele coloque isso para você. Perdeu a mão. Perdeu a mão, perdeu o membro? Não. A mão até faz parte, está pendurada na ponta do membro. Mas a perda da mão, você inutilizou o membro. Porque, na verdade, os membros superiores, eles são importantes. Uma das funções principais é conduzir a sua mão para você pegar, para você fazer as suas atividades. Se você perdeu a mão, o que você faz com um cotoco de braço? Um braço sem mão. Você não pega, você não manipula nada. Então, a função principal do braço se perdeu. Então, você teve a inutilização daquele membro. Outra coisa, perdeu um dedo. Perdeu um dedo, você tem a debilidade. Você não tem a perda, nem tem a inutilização. Por quê? Você tem a mão no lugar, você tem o membro no lugar, mas ele está prejudicado, ele vai funcionar mal. Por exemplo, perdeu o dedão aqui, né? O polegar. O polegar tem como função você pegar as coisas, ajudar você a pinçar. Se você perdeu o dedão, você não perdeu o membro e nem tornou ele inútil, mas ele ficou debilitado. Então, a perda do dedo é debilidade permanente. A perda da mão é inutilização do membro. Vamos adiante. Uma coisa importante que pode cair na sua prova, né? Volta e meia a gente vê noticiário, a mulher traída foi lá e arrancou o pênis do sujeito. Aí a gente escuta falar no popular, né? Perdeu o membro sexual. Mentira, é balela. Isso é muito bom para um papo de botequim. Tomando uma cerveja, batendo um papo com os amigos, perdeu o membro. Não perdeu membro nenhum. Membros são os braços, membros superiores, e as pernas, membro inferior. Amputou o pênis, foi perda da função, a função reprodutora. Certo? Sofreu um impacto no pênis, ele está lá pendurado, coitado, morto, não funciona. Então, houve a inutilização da função. Se arrancou, houve a perda da função. Sofreu um impacto e ele está lá pendurado, um morto-vivo, é inutilização. Se ele sofreu um impacto e funciona, mas funciona mal, é debilidade. Pode ser doloso, pode ser culposo. Deformidade permanente. A doutrina majoritária, aí existe uma controvérsia, uma discussão doutrinária, exige que seja um dano físico aparente, visível, geralmente aquele que causa um vexame, causa um desgosto, um desagrado, causa um mal-estar até para quem observa. Às vezes a gente vê aquelas pessoas que sofreram queimadura no rosto e a pele está repuxada, dá um aspecto, dá nervoso até de olhar. Imagina a pessoa que passou por isso. Então, para que seja lesão gravíssima com deformidade permanente, tem que ser em região visível. Porque, por exemplo, o sujeito sofreu uma queimadura ou uma lesão que fica aqui na região por dentro da cueca ou da calcinha, se for mulher, que só vai ser observado quando tirar as partes íntimas. Então, isso aí, a parte majoritária da doutrina entende que essa lesão não é gravíssima. Uma questão da lesão gravíssima com deformidade permanente
é aquela lesão feita no rosto com instrumento cortante. E lá em medicina legal a gente aprende como lesão de Gilvaz. Então, quando você passa um instrumento cortante no rosto de alguém, aquilo fica uma cicatriz horrorosa. Então, quando alguém com dolo de causar lesão, passa uma gilete, passa uma navalha, passa uma faca muito afiada, ou joga ácido no rosto da pessoa, aquela lesão, ela é por deformidade permanente. E lembrando que permanente não é sinônimo de para sempre. Permanente é sinônimo de duradouro. Então o sujeito sofreu lá um corte no rosto, ficou aquela cicatriz horrorosa, fez 1, 2, 3 cirurgias plásticas e aí desapareceu ou ficou discreto. Então, se o processo não acabou, aquele réu vai poder pedir a desclassificação? Nananina, não, claro que não. Por quê? Permanente é sinônimo de duradouro, não é sinônimo de para sempre. E esse caso, o resultado pode ser a título de dolo, a pessoa passou a gilete e a navalha no rosto da outra para deixar aquela marca horrorosa, ou pode ter sido numa situação qualquer, ainda que sem querer, ele tenha causado a título culposo. Por último, o aborto. Beleza, a lesão corporal gravíssima qualificada pelo aborto, ela só é admitida a título pré-terdoloso. Então, dolo de lesão corporal e culpa no resultado mais grave, o resultado aborto. Porque se ele tem o dolo de aborto, né, se ele age, por exemplo, alguém que agride a grávida dando soco, dando chute na barriga da mulher, ele não quer lesão corporal sozinha. Ele quer matar a criança. Então, aí nesse caso, haverá concurso de crimes, a lesão corporal em concurso com aborto. Então, aqui tem que ser pré-terdoloso. E aí vamos exemplificar. O sujeito entrou em luta corporal com a mulher grávida, não socou, não chutou, não agrediu, não atacou a região do abdômen, e a mulher, em razão do esforço, em razão do estresse, em razão de qualquer outra circunstância que não seja impacto na sua barriga, a criança veio a morrer. Então, nesse caso, ele vai responder por lesão corporal gravíssima, qualificada pelo aborto. Vamos pegar um gancho aqui antes da gente encerrar, já que falamos de aborto, né? Eu tenho outro vídeo que eu falo disso, mas a gente aprende pela repetição. Fica aqui comigo. O que acontece? Quando é que eu começo, até quando eu posso falar em aborto e a partir de quando eu tenho que falar em infanticídio ou homicídio? Nós falamos no vídeo do infanticídio. Beleza, qual é o marco, qual é o delimitador? Enquanto não iniciar o parto, é aborto. Depois de iniciado o parto, ainda que a criança, o feto, morra dentro da barriga da mulher, não é mais aborto. Pô, mas coisa de maluco? Vamos lá. Como é que inicia o parto? No parto normal, o obstetra observa que há uma dilatação no colo do útero, ou seja, o corpo da mulher está se preparando para expulsar aquele feto, a criança vai nascer. Então, se dilatou o colo do útero e aquela mulher sofre uma agressão e aquela criança morre, não é mais aborto. Por que não é mais aborto? Porque iniciado o parto, não existe mais aborto. Pode ser homicídio, pode ser infanticídio, aborto nunca mais. E no parto cesariana, no momento em que o médico introduz o bisturi no abdômen da mulher. Então ele iniciou o corte, espetou a mulher, começou a abrir a barriga, acabou o aborto. A partir dali, pode ser homicídio, pode ser infanticídio ou qualquer outro crime que possa, no caso concreto, trazer outra interpretação, mas aborto nunca mais. Beleza, galera? Então, ó, fica aí, o meu YouTube é prof.mena, o meu Instagram é @prof.mena. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que sirva para você na sua prova. Fica aí uma boa dica. Nos encontramos no próximo vídeo.